Bom dia a toda a equipe do Congresso Nacional Agregando Conhecimento, na pessoa da Eleni. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que se envolveram na construção, no planejamento desse evento tão rico, tão poderoso, em que pôde acessar tantas pessoas e que tantas pessoas também pôde acessar, ter seus trabalhos apresentados. Eu falo que a pandemia trouxe um horror, mas trouxe coisas boas também, né? A oportunidade da gente, de cada espaço, conseguir nos reunir e fazer com que nossas pesquisas cheguem a esses lugares, a alcance de todas as pessoas, foi muito positivo. Eu sou Cirlane Freitas, sou doutoranda do programa de pós-graduação do Sudoeste da Bahia, da Universidade UESB de Vitória da Conquista, uma universidade em que me acolheu desde o mestrado, e agora eu sigo no doutorado pesquisando educação especial, pesquiso jovens e adultos na educação especial a partir das perspectivas freirianas. Mas o meu lugar de pesquisadora desde 2002 é a educação especial. Eu venho pesquisando, eu venho dialogando e venho intervindo também. Nesse momento eu uso um colar verde, de bolas, brincos de bolas verdes, claro, um blazer azul em homenagem ao Jogo do Brasil de hoje, né? Animados para esse jogo de hoje. E atrás de mim aparece uma parede branca e à minha direita aparecem alguns brinquedos. São recursos pedagógicos em que eu utilizo nos meus atendimentos e eu estou na clínica, estou no consultório. Então, é desse lugar de estudiosa, de profissional, com 28 anos de experiência na educação e com estratégias e intervenções a partir de manejo comportamental, para que, a partir daí, a gente possa elevar a qualidade de vida. E é a partir daí em que o tema dessa pesquisa, desse trabalho em que eu apresento hoje, né, esse recortezinho, é manejo comportamental e qualidade de vida. É a partir disso. Por quê? A gente precisa pensar que a partir da forma em que eu lido é que vai gerar a mudança no comportamento. Então, o manejo comportamental, ela é de fundamental importância. Então, se eu penso num comportamento, eu preciso pensar de que forma que eu vou lidar com essa pessoa, com essa questão, para que eu consiga o resultado em que eu busco. Então, o manejo comportamental não é só para as questões das pessoas com deficiência, é para todas as circunstâncias. Então, a gente pensar no trabalho, se eu faço uma abordagem elegante, acolhedora, humanitária, eu vou ter um retorno na medida em que eu espero. Então, e a partir daí a gente tem qualidade de vida, né? A gente tem bem-estar, a gente tem acolhimento. Imagina se tratando de uma pessoa com deficiência. Então, é a partir daí, das estratégias que a gente utiliza, do manejo comportamental, de como eu abordo, de como eu faço as inferências, é que eu vou ter o resultado em que eu espero. Então, eu vim falar sobre isso e vim falar sobre inclusão, né? A inclusão no Brasil. Então, a inclusão no Brasil, ela é ainda bem recente, né? A gente está aí com 36 anos. Então, ela começa em 1990. A partir de 1990 é que as coisas começam de fato a andar no Brasil. Enquanto lá fora as coisas já estavam acontecendo e assim a passos largos, o Brasil estava apenas engatinhando. Então, a gente tem os novos direcionamentos, né, a partir da implantação da proposta de educação no país, com a chegada do ECA, que foi em 1990, né? Então, a educação, inclusive, como direito, no artigo 54, né? Aí trata do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, que até então ela acontecia apenas nas escolas especializadas, especiais. Em 94 vem a Declaração de Salamanca, né? Aí diz que todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais ou linguísticas, devem aprender juntos em escolas regulares, né? Então, a partir de 94 que deu esse passo, né, importante a partir da Declaração de Salamanca.
Aí, em 96, com a chegada da LDB, né, o artigo 58 e 60, que traz a educação como modalidade transversal, garantindo também que o atendimento educacional especializado, ele acontece integralmente e preferencialmente na rede regular de ensino, para os alunos com deficiência, na época ainda dizia transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Então, abarcava todo esse público, né? A LDB trazia isso pra gente. E aí, assim, com essa chegada dessa novas diretrizes para dentro da escola, né? Quais foram as concepções iniciais da inclusão escolar? Como que isso aconteceu? Então, a educação especial, na etapa da educação básica, vem trazendo os setores de coordenações, que coordena as ações, né? Cuja função é do órgão gestor dos atendimentos educacionais especializados nas escolas e da rede regular e das instituições também privadas assistenciais que são absorvidas como parte dos serviços e dos espaços de educação especial nessa mesma perspectiva da educação inclusiva. As escolas ainda mantêm, as escolas recebem esses alunos, mas ainda mantêm as instituições que pode ser acolhida no contraturno. Então, mas a escola, a partir daí, ela cria-se a oferta do atendimento educacional especializado com a sala de recursos multifuncionais, que é ofertado no contraturno do estudante. Estuda de manhã, vai à tarde, estuda à tarde, aí de manhã. Então, e também chega-se no ensino superior a partir dos núcleos de programas de acessibilidade. Então, não é só na educação básica, também chega a obrigatoriedade na esfera superior, nos IES, mas como núcleo. E aí, a gente pegou 90 com o ECA, 94 Declaração de Salamanca e 96 com a LDB. Mas em os anos de 2000 a 2010, aí também há um grande foco, né? E o foco de atenção que recaía sobre a pessoa com deficiência, ela é deslocada para a estruturação do ambiente. E aí vem a questão da acessibilidade física e de materiais e também da formação dos docentes e dos recursos pedagógicos e tecnológicos, né? E aí, em 2001 e 2002, vem as diretrizes nacionais para educação especial, na educação básica, né? Essa legislação também vem falar da língua brasileira de sinais e vocês me desculpem, o telefone está insistentemente alguém ligando aqui. E aí vem a língua brasileira de sinais também como uma oferta. 2005, 2008, aí vem o programa de acessibilidade do ensino superior, programa Incluir, especialmente 2005, e a Política Nacional de Educação, na perspectiva da educação inclusiva, que foi em 2008. A partir dessa política, a educação especial ela ganha um novo direcionamento, ela passa a ter um peso e uma obrigatoriedade ainda maior, e todo o contexto escolar, ela assume com uma responsabilidade maior a educação nessa perspectiva da educação inclusiva. E aí, 2009, 2010, vem as diretrizes operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica, e o atendimento educacional especializado, ele sendo oferecido no turno inverso da escolarização da criança, do estudante. Então, tudo é muito novo, tudo foi muito novo. As legislações, elas chegam e a partir daí, a gente, enquanto professor, a gente vai se adaptar. Eu digo que a gente nunca está pronto. O que vai acontecer é a gente vai se mover a partir da demanda que chega para a gente. A gente nunca está preparado. Eu trabalhei por anos na sala de recurso multifuncional e com formação diversas na área. Mas o meu aluno chegou, eu preciso fazer o estudo de caso daquele estudante. Eu preciso conhecer aquele estudante, a história em que ele traz, a bagagem que ele traz, e a partir daí fazer o levantamento de demandas para que eu possa ajudar melhor esse meu estudante. Eu falo, ainda estou misturando. Nesse momento, eu estou na condição de neuropsicopedagoga atendendo clinicamente, porque eu estou afastada
do meu trabalho para cursar o doutorado. Então, por hora eu falo aluno, por hora eu falo paciente, mas é o sujeito em que está ali em busca de melhoria. Então, todo o meu trabalho é direcionado a isso. Eu penso que chegou este sujeito para mim, eu preciso pensar ele. Eu preciso fazer o estudo da vida dele, o que ele traz de bagagem, para que a partir daí eu possa pensar em estratégias que vão ajudar esse sujeito a evoluir e a melhorar a qualidade de vida dele e das pessoas em seu entorno. Então a gente traz aqui mais uma série de legislações que está compreendida entre os anos de 2011 a 2019, né? E também é o início das tensões, né? Que há essa disputa de espaços da EI. Né? Aí tem o decreto de 2011 que consolida a obrigatoriedade da inclusão em todos os níveis de ensino. Aí fica registrado, fica estabelecido e fica registrado que a obrigatoriedade da inclusão, ela deve estar em todos os espaços, todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Aí em 2012, institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, né, a Lei Berenice Piana, que traz também essa proteção para as pessoas com TEA. E em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é uma nova conquista, né, é uma conquista importante para a educação, e para as pessoas que trazem consigo esse perfil. Aí em 2020, 2021, nos cai de paraquedas, né, o decreto 10.502, né, de setembro de 2020, né, que instituía a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com aprendizagem ao longo da vida, substituindo aquele decreto de 2008, em que era aquilo que nos dava subsídios para a gente trabalhar a educação especial. Aí, família, escola, ativista e uma série de pessoas engajaram no movimento a partir da análise desse decreto, que percebia que apresentava princípios que indicavam a inclusão, mas que, no entanto, apresentava várias formas também de atendimento, novas formas, e que esse atendimento em que estava se propondo, ela pressupunha a segregação. Então, foi nesse período que houve a revogação desse decreto. E nesse período também vem a questão das disputas entre família, escola, instituições especializadas. E em relação aos espaços e às formas de atendimento do aluno como público da educação especial, e também os direcionamentos dos novos recursos públicos, né? Então, essa tensão, ela também tem relação com os recursos que são destinados, né? E aí, como a gente já sabe, ao longo da história, vários nomes, né? Várias nomenclaturas, então chama disso TEA, PCD, TGD, TDAH, pessoa com surdez, criança atípica, neurodivergente, e uma série de terminologias em que, na verdade, o PCD, a pessoa com deficiência, ela vai trazer consigo essa especificidade, mas ela continua sendo uma pessoa. E a gente precisa pensar essa concepção que a gente tem sobre a deficiência, né? A deficiência, ele está sempre com um conceito em evolução, para que a gente possa ir tirando esses conceitos arcaicos, né? Em que diminui a pessoa. E quais são as concepções que temos sobre a deficiência, né? Quando a gente olha uma pessoa com deficiência, a gente olha apenas para o corpo, a gente olha apenas para a deficiência, para a pessoa. Então, a nossa concepção, a concepção que a gente tem sobre a deficiência, ela vai influenciar nas atitudes que a gente tem com as práticas sociais, né? E aí que é a grande questão. Então, olhar para a pessoa, um exemplo, um cadeirante, olhar com esse olhar de limitação, de incapacidade, de impedimento, isso a gente já está dentro da gente criando uma barreira. Então, a gente nega a pessoa que está por trás da deficiência. A gente nega isso. Então, quando a gente olha apenas para a deficiência, a gente está, além de cometer capacitismo, a gente está negando a potencialidade que há naquela pessoa. Ali é apenas
uma pessoa comum a todas, como todas as outras pessoas, porém ela traz consigo uma especificidade que é a sua deficiência, que é a sua limitação. No caso, é uma deficiência, mas se eu analiso a minha pessoa, quais são as limitações em que eu trago? Então, se eu olhar para mim, apenas valorizando e potencializando o que que há em mim de negativo, e as minhas potencialidades, onde que estão? Então, olhar para uma pessoa com deficiência, olhando apenas para uma pessoa, como ser humano, como qualquer outra, apenas com uma limitação, né? Essa parte, esse preconceito, esse olhar capacitista, ele já ficou para trás. A gente olha os aspectos da pessoa com deficiência, as representações sociais em que traz, que vem ao longo do tempo. Então, olhar a deficiência como empecilho, como causa metafísica, com olhar de caridade, de espetáculo, isso já foi superado, já ficou para trás. A gente não pode olhar para a pessoa com deficiência como um empecilho, como um fardo, como um entrave, né? A gente sabe que, como prática social, os povos nômades, eles abandonavam as pessoas que nasciam no seu povo, a própria sorte, a deriva, justamente porque as pessoas, elas viviam, né, da caça, da pesca, e a pessoa que tinha uma deficiência, uma limitação, ela não conseguia contribuir com a sobrevivência do seu grupo, e essa pessoa, ela era eliminada ou abandonada, deixada a qualquer sorte. Graças a Deus já ficou para trás essa história. E eu sempre digo que diante desse contexto, a gente tem uma dívida muito grande com as pessoas com deficiência. A gente tem, para chegar até hoje com a proposta de inclusão, em que a gente ainda vê várias dificuldades, a gente tem uma dívida muito grande. Muitas pessoas sofreram e morreram durante toda essa trajetória. E como alvo de caridade, quantas pessoas olham como dó, ou acolhe a pessoa com deficiência em troca de sobrevivência? É serviço? Me dá um serviço e eu te dou um prato de comida? Então, sem valorizar o trabalho e o que essa pessoa tem para contribuir de fato. E ainda, vocês que nos assistem, eu tenho certeza, se vocês buscarem na mente de vocês já viram em algum momento circos tratando pessoas com deficiência como atrações bizarras. Então, assim, é uma conta muito injusta que a gente tem, né? E a gente precisa pensar que a deficiência, ela passou por um período de exclusão muito grande, sendo ridicularizada, extremamente humilhada, incapaz de se relacionar, de contribuir, mas isso já ficou para trás. A gente já está numa fase de evolução, né? E ainda há pouco tempo, eu falo de Minas Gerais, a gente viu nos jornais o governo de Minas encerrando encerrando o que ainda existia do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que é localizado em Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte. Ainda existia 14 pessoas que faziam parte desse contexto. Então, quem gostaria de se interessar ou aprofundar nessa história, vocês vão ver Holocausto Brasileiro, que é um documentário da Daniela Arbex, né? Ela fez uma pesquisa e a partir daí gerou-se esse documentário que traz esse genocídio do maior hospício do Brasil. Porque a gente busca histórias de outros países, mas o que nosso país tem? Qual é a história que o nosso país traz? Para a gente poder se colocar nesse lugar de quem luta, de quem não acomoda, de quem acredita que há possibilidades muito maiores do que aquelas que foram postas lá atrás. Então, a gente caminha, estamos em 2026, em 2025 eu trouxe essa trajetória de evolução da inclusão no Brasil a partir dos anos 90, e em 2025, né, em outubro, foi quando foi publicada a Política Nacional da Educação Especial e Inclusiva, né, justamente aquela em que veio em 2020, que foi revogada. Então ela é publicada em 2025 em outubro, né? E aí, o que trazia nesse decreto? Trazia que a Rede Nacional de Educação Especial e Inclusiva, né, ia ser
fortalecida, né, trazendo o atendimento educacional especializado obrigatório na rede regular de ensino, porque antes, nesse decreto de 2020, ele não era obrigatório, ele ficou a critério, trazia como os pais fariam a opção de manter seu filho ou na escola regular ou na escola especial, né? Aí traz o plano de atendimento educacional especializado, né, o PAE, e o plano educacional individualizado, que é o PEI, né? Prevê também recursos, serviços e recursos de apoio complementar ou suplementares e exigir apenas formação de 80 horas e que não há necessidade de laudo. Ainda assim, várias famílias e o movimento, né, de militância reivindicou e percebeu que ainda existia questões delicadas nesse decreto. Então, o novo decreto, ele é analisado e é revisado e publicado em dezembro de 2025. Então, ele determina explicitamente que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e inclui a possibilidade de apoio técnico e financeiro a instituições privadas e especializadas sem fins lucrativos. As instituições privadas, ela ainda oferta, né, um trabalho relevante, de importância, mas o foco é a escola. E aí, aqueles documentos, aquelas diretrizes que trazia, algumas delas permaneceram e trouxe nessa mudança de outubro para dezembro a obrigatoriedade na elaboração de documentos pedagógicos individualizados, o PAE e o PEI. E aí permanece a não exigência do laudo, porém o estudo de caso é o que vai determinar se essa criança deve ou não receber o atendimento educacional especializado. E tira a formação de 80 horas e avança para 360. Eu ainda considero o mínimo, né? Essa formação de 360, ela ainda é muito limitada porque, como eu disse inicialmente, por mais que eu tenha uma formação específica na área de educação especial, eu ainda tenho muitas limitações a partir do momento em que eu recebo um aluno. E é nesse momento em que eu preciso me desdobrar para buscar mais entendimento, mais compreensão sobre, para além do perfil do meu estudante, né? O que eu vou fazer a partir dali? Porque o TEA, se eu tenho 5 estudantes TEA, cada TEA vai trazer consigo uma bagagem e vai merecer um atendimento individualizado, a partir do seu perfil e das suas necessidades, né? Então, assim, voltando lá no manejo comportamental, o manejo, ele deriva do latim, né, mãos, evoluindo para gerenciar, lidar ou controlar uma situação. Então, a forma em que eu lido, a forma em que eu conduzo uma situação, como eu vou conduzir, como eu vou manejar a situação, é o que vai me dar um retorno sobre aquilo em que eu estou esperando. E comportamental, relacionado ao comportamento observável e sua interação com o ambiente. Então, como que a pessoa, como vai haver essa interação? Vai depender do relacionamento, do comportamento, a partir dessa interação com o ambiente, a partir do meu manejo. Como eu vou lidar com essa questão é que eu vou obter um resultado positivo. Então, se eu recebo um aluno, público-alvo da educação especial na minha sala, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso buscar a identidade desse sujeito que chega para mim. Eu preciso pensar em que lugar que ele está na aprendizagem dele. Meu aluno é do 3º ano, como que ele aprende? O que ele já aprendeu? Qual o melhor caminho? Então, eu tenho que pensar estratégias para ele. Eu sei que o professor da educação básica em Minas Gerais, ele é pago para trabalhar num cargo 24 horas. E o trabalho que a gente leva para casa, ele ocupa um espaço quase o dobro disso. Porque você precisa pensar estratégias individualizadas para todo o seu aluno, e não apenas o público da educação especial. Eu preciso pensar provas, eu preciso elaborar questões adaptadas, eu preciso pensar estratégias diferenciadas, eu tenho que pensar nos feedbacks que eu dou para a família. Então, é muito complicado, muito difícil, mas a gente precisa compreender que algumas questões ela é inerente à nossa função
e a gente precisa desdobrar e continuar na luta de valorização e de ampliação da carga horária para esse fim. Então, nesse contexto atual nosso, a gente tem que pensar o manejo comportamental como estratégias técnicas, como elas são aplicadas no ambiente educacional. Isso que eu acabei de dizer. Como eu conduzo? É a forma de conduzir. Então, a partir do momento em que a minha condução é adequada à situação, eu vou aumentar os comportamentos, vou gerar comportamentos adequados e reduzir os inadequados. Então, o que eu espero vai depender de mim. Na verdade, se eu espero que um estudante age de determinada maneira, eu preciso pensar como eu conduzo esse movimento, como eu faço esse processo. E para isso a escola ela precisa pensar seu projeto político-pedagógico, ela precisa pensar seu planejamento anual, bimestral, semanal, diário, de que forma em que eu lido com o meu planejamento, de que forma em que a escola busca isso, de que forma em que a escola faz essa ponte, faz esse movimento junto com seus professores, sua equipe sua equipe pedagógica. Como que a escola lida com esse movimento? Como que articula-se isso para que a gente chegue a determinado lugar? Então, a gente precisa pensar na formação continuada dos professores. E as práticas pedagógicas, elas estão muito ligadas a isso, a minha formação. Senão, eu vou ficar replicando uma prática em que eu apliquei, que deu certo e que não evolui. Eu não evoluí, eu continuo fazendo da mesma maneira, porque a minha formação ainda está baseada na formação inicial. E para que haja evolução, eu preciso ter formação continuada. Eu preciso pensar o novo, eu preciso pensar as novas estratégias para esse novo público que está chegando para mim. A formação inicial é para entrar no mercado. Depois eu preciso pensar formas de como eu vou fazer isso. Então, quando o meu aluno chega na escola, eu preciso pensar vários pontos. Como que está o cognitivo e o metacognitivo, os motores, os psicomotores, como que ele lida com as relações pessoais, interpessoais, afetivos, comunicacionais, o que ele sabe de ciência, geografia, história, matemática, em que ponto ele está, para pensar estratégias a partir daí. O que o meu estudante sabe? Quais são as dificuldades do meu estudante? E o que eu vou fazer para que meu estudante saia desse lugar e evolua? Então, eu preciso pensar estratégias para garantir equidade. E eu preciso para que eu garanta a equidade, eu preciso dar exatamente condições para que todos os estudantes, eles possam aprender. Então, considerando a limitação, a condição de cada um, que eu vou fazer isso. Quando eu penso na adaptação, eu tenho que pensar na adaptação em função da idade, do gênero, se é homem, se é mulher, se é questão de várias questões, não é só para a questão educacional, mas numa prova de desporto, eu tenho que pensar peso com relação a mulher, a homem, como que eu vou adaptar isso, E aí a gente pensar na proposta do desenho universal, que é um conceito que propõe o desenvolvimento de ambientes, objetos, produtos que possam ser utilizados por todas as pessoas. A gente não precisa pensar uma estratégia para uma estratégia para outra. Se a gente pensasse na coletividade para todos, a gente não teria essas limitações, essas dificuldades em que a gente tem hoje, Então, sem a necessidade de adaptação de um projeto específico, incluindo recursos de tecnologia assistiva, aí que é a chave da questão. Se a gente pensa no desenho universal, a gente não precisa pensar nesse contexto de adaptação, porque já é algo que é previsto para todos. Então, a gente precisa pensar de que forma a gente vai estruturar uma sociedade inclusiva por meio da educação. Então, a inclusão escolar, a gente tem que ser vista como um processo. O que acontece dentro da escola, ela vai ultrapassar os muros e vai influenciar na sociedade. Então, eu preciso pensar, se eu penso numa sociedade mais inclusiva, mais saudável, com pessoas mais autônomas, com famílias mais autônomas, com mais qualidade de vida, eu preciso pensar na educação, eu preciso pensar na formação dos professores, eu preciso pensar na condição que eu dou para o meu professor, eu preciso pensar questões outras para que eu consiga realmente garantir essa inclusão.
A inclusão é um processo, está em processo. A formação do professor é a base do processo. Então, eu preciso pensar exatamente nesse lugar, enquanto professor, na formação do professor, garantir que o professor ele tenha condição de pensar seu aluno antes de ir para a sala de aula. Eu sou Cirlane Freitas, como eu disse, meu Instagram é Cirlane Freitas Lacerda, meu telefone é 33988434264. Eu sou uma pesquisadora, uma estudiosa, uma profissional da educação há 28 anos. Eu falo desse lugar onde eu já vi muita coisa, já vivi muita coisa. Mas eu acredito que a educação é o único caminho, é a única forma de transformar vidas. Se hoje eu estou aqui falando para vocês, foi porque a educação fez isso comigo. A educação transformou a minha vida. E eu convido cada um de vocês a pensar a educação como forma de transformar a vida das pessoas. E eu me coloco à disposição. Quem quiser dialogar um pouco mais comigo, pode me chamar, que eu estou à disposição. Um forte abraço, foi um prazer. E novamente eu agradeço o convite da Helenice e me coloco à inteira disposição para trabalhos novos.